Bom dia. 2 Coríntios 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo. Eu que, segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde. Entretanto, quando ausente, sou ousado no falar. Paulo, nesta carta, segunda carta, que ele manda para a igreja, ao povo lá em Coríntios, ele está pedindo paciência, porque as pessoas já acusavam ele, como eu tenho dito, que diz que quando ele estava ausente, ele era muito mais ousado, mais rígido, mais severo, enquanto pessoalmente era mais tranquilo, mais manso. Mas o motivo até mesmo de Paulo agir desta maneira era porque quando ele estava em Coríntio visitando os coríntios, ele procurava evitar de estar ali brigando, chamando a atenção, confrontando, exortando, para que as pessoas não se aborrecessem, não se esmorecessem, não desanimassem. Por isso, quando ele estava ausente, quando ele estava viajando, ele ficava sabendo de algum erro, alguma desobediência, alguma maneira errada que a igreja estava agindo. Ele exigia, da liderança, às vezes, um comportamento adequado. Ele exigia cobrança, teve caso dele chegar a exigir que expulsasse a pessoa da igreja. Então ele cobrava realmente a santidade da igreja, exigia o comportamento cristão. E por que ele era tão severo à distância? Exatamente para evitar, ali quando ele estivesse ali pessoalmente, esse confronto e as pessoas viessem a ter desanimar. Então, ele estava viajando, estava longe, mas ele estava cuidando da igreja. Ficava sabendo, está acontecendo algo assim. Então toma as medidas, faça com que essa pessoa realmente se arrependa, converse, exorte, modifique, afaste, para quando ele estivesse pessoalmente não tivesse esse tipo de aborrecimento. Esse era o único motivo. E ele estava agindo exatamente como cristão, pensando no bem daqueles, para evitar de quando ele estivesse lá, ele tivesse que ser severo demais. E diante da severidade, poderia ter algumas pessoas que não suportassem, que se afastassem, que desanimassem, por aí afora. Então, por isso que Paulo era mais exigente pelas cartas. Só que as más línguas, os falsos profetas, aqueles que sempre estão cercando, procurando pretextos para nos acusar, começou a usar, falou, não, ele só fala isso quando ele está distante. Ele só cobra isso quando ele está ausente, está viajando. Quando está aqui, ele não faz isso. Não é que ele não fazia. Ele só não fazia porque quando ele chegava já tinha sido consertado o erro, já tinha sido corrigido, porque ele exigia que antes acontecesse isso. E já uma vez tinha corrigido, ele não tinha por que estar falando, tocando no mesmo assunto, uma vez que já tinha sido solucionado aquela questão. Então ele mesmo está falando, o que ele fala? Eu vos rogo pela paciência e bondade de Cristo, eu que, segundo diz, quando vos confronto face a face, sou humilde. Tratando com coração, sou ousado no falar. Suplico-vos que, quando eu estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que ousarei agir
para com alguns que imaginam que nós conduzimos por padrões meramente humanos. Olha, espero que vocês realmente acerte, faça o que tem que ser feito para que a igreja viva na prática do evangelho, para evitar quando eu estiver aí com vocês, quando eu for visitá-los, eu não tenho que ser ousado, eu não tenho que ser severo, porque muitos estão pensando que nós atuamos, dirigimos, vivemos por padrões humanos. E não é isso. As pessoas ainda hoje acham que quando nós estamos sendo severo, exigente, exortando, admoestando, acha que nós não estamos em espírito. Ah, não, não está em espírito, está agindo de maneira carnal. Porque o que eles querem, principalmente os pecadores e os faladores, como tem muitos, é que, como muitos fazem, ah não, sempre tratar não, é amor de Deus, tudo bem, Deus vai ajudar, Deus vai libertar, Deus vai curar, fica em paz, não posso falar nada com ele não, que é o amor de Deus. Isso aí não é verdade, isso aí é padrões humanos, e neste caso agindo segundo os critérios humanos e conduzindo as pessoas ao pecado, ao erro, ao inferno. Porque, por sermos agindo de maneira espiritual, nós temos que exigir, cobrar que as pessoas abandonem o pecado. Ah, mas se não quiserem abandonar, então nós temos que afastar do nosso meio, tirar do nosso meio. Não pode estar no meio de nós pessoas que não são fiéis ao Senhor, não querem viver de acordo com a palavra de Deus. Se não quer viver, então muito bem que afaste. Mas se está no nosso meio, está na nossa igreja, temos que exigir sim, e de maneira severa. Não abandone o pecado, mude, se arrependa, se transforme. Que a nossa obrigação observar as pessoas dentro do templo, fora do templo, saber como estão agindo. Se não estiver, temos que chamar a atenção mesmo, temos que cobrar, temos que exigir. Se elas não quiserem, então nós temos que afastar e expulsar do nosso meio. Então é isso que Paulo estava cobrando, Paulo sempre exigiu. E ele sempre acusava, não, porque não está agindo de maneira espiritual. Mas é exatamente por andar agir de maneira espiritual. Não agir de maneira espiritual é como nós vimos muito por aí. Templos lotados, cheio de pessoas em pecado, pessoas que não querem abandonar o pecado, e supostos pastores, liderança, com uma conversa mole, com uma conversa fiada, não que Deus vai dar um jeito, no momento certo Deus vai fazer ela tirar o pecado, que no momento certo Deus vai fazer abandonar o erro. É mentira. Porque não é Deus que tira o nosso erro, nosso pecado, é nós que temos que abandonar. A nossa rebeldia é nós que temos que abandonar. Nós que temos que deixar o erro, nós temos que deixar o pecado. Nós temos que nos arrepender e voltar para o Senhor. Não tem essa não, tem que falar com calminha, senão a pessoa desanima, a pessoa corre. Não, falamos a verdade. Porque foi isso que nós fomos chamados, nós temos que ensinar desta maneira. Isto não é padrão humano, ao contrário, é espiritual. Versículo 3. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Ainda estamos aqui, ainda somos carne, mas as nossas lutas não são humanas, não são normais, não são terrenas. Nós não lutamos de acordo com a lógica e o entendimento humano. Nossas armas são espirituais, nós nos pautamos no Senhor, nós nos pautamos no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, o julgamento que fazemos é segundo os padrões de Jesus Cristo, não do mundo. Nós não temos a preocupação
de estar primeiro agradando as pessoas, mas de agradar ao Senhor, de fazer o que é certo. O nosso amor para com o próximo, nós demonstramos isso, querendo que as pessoas se salvem, querendo que as pessoas sejam salvas. Nós não estamos querendo que a pessoa morra, porque quando nós estamos concordando com o erro, com o pecado das pessoas, nós estamos querendo que ela morra espiritualmente. E por isso, como nós não queremos, nós exigimos a mudança. Queremos a transformação, o arrependimento para que elas possam ser salvas. Nós lutamos, não com as armas carnais, mas espirituais. Versículo 4. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nossa arma, a maneira que nós combatemos, usamos as armas do Senhor para destruir todas as trevas, toda a fortaleza, toda a desobediência, tudo que não presta. As pessoas falam muito que gostam, quando lê ali Efésios, nas armaduras de Deus, mas as pessoas deveriam ter consciência do que é isso. Aí ele está falando da palavra de Deus. Não é quando fala da espada, é a palavra de Deus. Fala do capacete da salvação. São as armas espirituais. Nossa guerra é espiritual. A nossa luta é espiritual. E enquanto nós estivermos aqui neste mundo, ainda na carne, nós temos que estar lutando até o último momento. Não existe descanso. Sempre estaremos lutando. Só temos que lutar de maneira adequada. Caso contrário, seremos vencidos, seremos derrotados e perderemos a nossa salvação. Por isso eu sempre digo, vamos tomar cuidado com quem estamos nos aliando, com quem nós estamos associando. Vamos tomar cuidado com que tipo de templos nós estamos frequentando. Tomar cuidado com que tipo de doutrina nós estamos aceitando. Porque não adianta falarmos, não, eu vou neste templo, eu vou nesta denominação, nessa igreja. Apesar que eu sei que tem erros e eu não concordo, mas eu continuo indo. Então, mas só a sua ida, a sua frequência nesse lugar é concordância. E diante do Senhor você é tão culpada como qualquer um daqueles que estão ali. Tão culpada como que está o líder, o pregador, quem quer que seja. Por esse motivo eu sempre exorto, toma cuidado aonde você está indo. Por este motivo, eu sempre, em todo momento, estou apontando, mostrando os erros. Pode ser de ovelha, pode ser de pregador, quem quer que seja. Para que, quem sabe, essas pessoas acordem e voltem ao Evangelho, e voltem para Jesus, e assim possa ser salvo. Porque muitos estão perecendo, muitas pessoas estão morrendo, espiritualmente falando, dentro de templo, sendo uma pessoa religiosa, mas estão desfalecendo, porque não estão praticando o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da verdade. Ainda estão nas trevas, ainda estão na escuridão. Temos que abandonar o erro, abandonar o pecado. É necessário, se está em um templo, onde você sabe que estão concordando com o divórcio, com o recasamento, com o homossexualismo, que estão concordando com a fornicação, com a desonestidade, tem comércio no templo, tem campanhas, tem sacrifícios, tem tudo aquilo, e você tem que abandonar. Se você está ali, você está aceitando, você está concordando, e você vai para o inferno. Então, quando nós falamos, nós não estamos falando, fazendo um julgamento de maneira humana, mas sim espiritual, porque é o que Jesus condena. O que para o mundo, não, Deus pode aceitar, é normal.
Nós sabemos que não, que a palavra deles que não aceita, que não permite. Então, este é o nosso julgamento, essa é a nossa batalha. Ir contra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Versículo 5. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Nós destruímos essas vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Essas filosofias, esses ensinos, muito comum hoje nos templos. Prosperidade, bênção sem fim. Aquilo é salvo, salvo para sempre. Tudo aquilo que nós mostramos à luz do Evangelho, que são ensinos tolos, filosofias, doutrinas contrárias à palavra de Deus. Nós procuramos destruir tudo isso, porque é contrário à palavra de Deus. Como nós usamos, o que nós usamos para destruir? Nós usamos a própria palavra de Deus. Nós encontramos pregadores hoje extremamente arrogantes, oferecendo, falando que o Senhor condena. Nós encontramos gananciosos, hoje criando, inventando campanhas e mais campanhas, e dizendo que Deus está agindo e o povo aceitando, exigindo sacrifício e o povo aceitando. Nós condenamos porque é mentira. Nós condenamos essas unções que dizem que estão ungindo amuletos. Hoje tem de tudo, é vassoura, é caneta, é sal, é rosa, é palito, é aliança, é tudo que eles falam que estão ungindo e dão ou vendem para as pessoas, dizem é lenço, toalha, paninho, dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer através daquilo, o que é mentira. Nós condenamos, destruímos todo o ensino, onde que eles ficam pregando que a pessoa, se está no erro, está no pecado, tem somente que orar que Deus vai tirar o pecado, que Deus vai tirar o erro. Nós condenamos, porque o Senhor disse, mandou nós nos arrepender, falou, arrependam-se, abandone o pecado, abandone o erro. Ele nos mostra que é nós que temos que abandonar, é nós que temos que sair, não ficarmos nessa aí pedindo para ele fazer, que ele não vai fazer. Não, da mesma forma, pessoas estão cheias de ódio, de raiva de alguém, de alguma situação ou de alguma coisa, e o pastor falou que tem que orar para Deus tirar o ódio do coração dele. Deus não vai tirar, é nós que temos que tirar. Jesus nos ensinou, ele disse, arrependam-se, perdoai-vos. Ele não falou, eu vou fazer vocês perdoar, não, ele disse, vocês têm que perdoar, ele disse que vocês têm que amar. Então, nós destruímos essas filosofias, essas doutrinas, esses ensinos mentirosos que levam as pessoas, dominam todo o pensamento carnal. Nós tiramos, porque nós queremos conduzir essas pessoas a Cristo. Nós queremos que as pessoas sejam salvas. Nós não temos a preocupação de estar agradando as pessoas aqui. Nós não temos a preocupação de estar passando a mão na cabeça para as pessoas ficarem frequentando templos em que nós estamos. Nós não temos a preocupação das pessoas não seguirem, que seguem a Cristo. Se não quiserem seguir a Cristo, se não quiserem viver o Evangelho, nós afastamos dessas pessoas, nós não aceitamos. Nós não podemos associar com qualquer pessoa que não aceita Cristo. Aceitar Cristo não é você levantar a mão, falar eu aceito, receber oração, fazer oração. Aceitar a Cristo é você viver de acordo com os ensinamentos dele. É você praticar o que ele diz que nós devemos praticar. É você viver
em conformidade com o evangelho dele. Isto é aceitar a Cristo. As igrejas ensinam o contrário. Basta você levantar a mão, fazer oração, receber a oração que aceitou. Mas não é a verdade. Versículo 6. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançares a perfeita obediência. Nós, quando nós vivemos o evangelho, estamos no evangelho, nós estamos prontos para repreender qualquer atitude rebelde. Qualquer rebeldia à palavra de Deus. Qualquer rebeldia ao evangelho de Jesus Cristo. Qualquer coisa que seja contrário a ele. Nós repreendemos. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Nós fazemos isso por amor. Nós queremos ver as pessoas salvas. Nós queremos ver as pessoas libertas. Nós queremos ver as pessoas transformadas. Nós queremos ver as pessoas mudadas. É isto que nós queremos. Versículo 7 diz: Por ora, observai tão somente a aparência externa dos eventos. Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar este fato. Assim como essa pessoa, nós também somos propriedade de Cristo. Não basta nós observar somente a aparência externa. Quando nós estamos observando isso, nós estamos errando. As pessoas hoje observaram um templo grande com não sei quantas mil pessoas. Não, são cantores, aquele cantor tem uma voz tremenda, melodiosa e tudo mais. Não, ele faz eventos, grandes eventos, enche, lota. Fazem campanhas assim, lota. Nós estamos olhando com os olhos comuns. Temos que olhar com os olhos espirituais. Não é por ser um grande ajuntamento ou por estar citando o nome de Cristo que realmente Cristo está presente. As pessoas têm que analisar tudo pautado de acordo com o Evangelho. E se alguém tem alguma pessoa que tem 100% de certeza que pertence a Cristo, então ele tem que fazer a avaliação de acordo com o Evangelho. E de acordo com o Evangelho, vai ter certeza que nós também somos de Cristo. Porque nós procuramos viver o Evangelho. Nós procuramos pregar o Evangelho. Nós procuramos ensinar o Evangelho. Nós procuramos meditar no Evangelho. Nós procuramos viver para Cristo. Versículo 8. Pois ainda que eu tenha me gloriado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos outorgou, não me envergonho deste sentimento, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não, porque só fala com essa autoridade, só fala com essa certeza, condena o pecado, condena os pastores, essa autoridade que você está falando, como se tivesse colocado a superior. Não estou querendo colocar no nível superior a ninguém. Muito pelo contrário. Sou servo, Senhor, nós somos servos do Senhor, mas nós não estamos nos gloriando, nós nos gloriamos sim por estar vivendo em Cristo. Nos gloriamos por ser servos de Cristo. É isso que nós nos gloriamos. E o que nós fazemos, nós chamamos a atenção para que essas pessoas sejam salvas. Nós apontamos o erro desses falsos pregadores, dessas falsas religiões, dessas falsas igrejas. Mas não é com a intenção de destruir ninguém, mas ao contrário, é para que essas pessoas sejam salvas. É para edificar essas pessoas, para que as pessoas venham conhecer a verdade, que as escamas caiam dos olhos, que elas voltem para o Evangelho e percebam o erro que está vivendo e volte correndo para o Senhor. É essa a intenção, porque muitos falam, não, pastor, só fico condenando muito as outras igrejas, os outros pastores, eu condeno de acordo com a Bíblia. Não é que nós estamos tentando ser melhor do que eles. Eles estão mostrando na Bíblia, nós somos servos do Senhor, queremos ser servos.
E como nós estamos vendo que estão vivendo uma mentira, como nós estamos vivendo que estão ensinando doutrina, filosofia errada, e o povão está indo, é a nossa função, é a nossa obrigação alertar, apontar, condenar esses erros. É nossa obrigação destruir essas fortalezas, destruir essas vãs filosofias. Nossa tem a obrigação de destruir a arrogância deles. É obrigação. Então o povo muito quer usar, não julguei, irmãos, não vamos ler a Bíblia, vamos olhar o Evangelho para aprender. Nós não podemos concordar com o erro, não podemos concordar com o pecado e não podemos aceitá-lo. Paulo disse bem claro no versículo 8, pois ainda que eu tenha me gloriado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos outorgou, não me envergonho desse sentimento, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não desejo que vos pareça que minha intenção é amedrontá-lo com minhas cartas. Pois como alardei alguns, as cartas dele são duras e exigentes. Contudo, ele pessoalmente não impressiona e sua pregação é desprezível. Quando você está aqui no nosso meio, a sua fala é diferente. Mas você exige muito. Quando você está ausente, as suas cartas são pesadas. As cartas dele eram, como eu expliquei no início, sim. Para que as pessoas mudassem, para que as pessoas se convertessem, para que as pessoas abandonassem o pecado, para quando ele estivesse pessoalmente, não tivesse que estar exortando, fazendo isso. Nós não queremos, pode ter certeza absoluta que não é prazer, nós não fazemos, não existe um sadismo, é um prazer em estarmos chamando a atenção das pessoas. Está abrindo os olhos. Nós queremos sim, somente que abandone o erro, que abandone o pecado. Gostaríamos de termos, de estar fazendo outro tipo de pregações. Gostaríamos de estar falando uma outra coisa. Mas infelizmente, a dureza do coração das pessoas, a teimosia em viver as obras da carne, que querem emoção. As pessoas dizem que não querem sentir arrepios, querem sentir isso, querem sentir emoção. Isso não é espiritual. Não é espiritual. Isso é espírito. Jesus disse que importa que nós adoremos em espírito e em verdade. É assim que nós temos que adorar Ele. Não é de maneira emotiva, não. Emoção é carnal. Versículo 11. Considere tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos distantes, seremos em atitude quando estivermos presentes. Eu falo, olha, estão pensando que estão julgando só que não, quando estamos aí por carta à distância, seremos rígidos, mas se não houver mudança, se não houver arrependimento, se não abandonar o pecado, nós seremos ainda mais rígidos pessoalmente. Mais rígidos. Paulo cobrava, ele exigia da igreja abandono o pecado, é o que nós temos que fazer. Mas é o que as igrejas hoje não fazem com medo das pessoas abandonarem, afastarem. Elas querem as pessoas no templo. Não importa se estão no erro ou estão no pecado, elas querem pessoas lá para estar ofertando, para estar dizimando, para tudo isso. Elas não estão preocupadas com os pecados delas. Mas nós temos que aprender com Paulo, nós temos que cobrar sim, exigir santidade. Se a igreja tiver que esvaziar, que esvazie. Se o templo tiver que esvaziar, fique 1, 2, 3 pessoas, mas que fiquem pessoas que estão comprometidas com o Evangelho, pessoas que busquem a salvação. Mas não adianta ficar cheio, lotado de tempo de pessoas mortas espiritualmente. É do altar até a última ovelha, todos mortos. De pessoas que sabem que tem erro, tem tudo. Ele faz questão de ficar frequentando. Porque é perto da minha casa. Porque o horário é conveniente.
esse horário conveniente, é por ser perto da sua casa que vai te conduzir para o inferno. Você vai por esse motivo. Temos que destruir essas coisas. Temos que voltar para Jesus, voltar para o Evangelho. Viver este Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Versículo 12. Pois não ousamos igualar-nos ou compararmos com alguns que recomendam a si mesmos. Entretanto, estes, medindo-se e comparando-se entre si, demonstram quão falto de sabedoria são. Tem muitos se intitulando bispo, apóstolo, pastor, missionário, que é isso, que é aquilo, que é mais aquilo outro. Nós não comparamos com ele, nós não somos nada, nós somos pequeninos aqui. Mas nós analisamos à luz do Evangelho e vemos que nesses falta sabedoria, sabedoria de Cristo. Nós lemos 2 Coríntios, capítulo 10, até o versículo 12. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso nós sempre falamos, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.